Bom, então vamos começar agora a fazer a silhueta. Vamos usar aqui eu uso aqui um nanquim da Talens e dois pincéis, né? Peguei um pincel aqui redondo, né? Tamanho médio. O principal é você molhar o pincel e e tirar um pouquinho do excesso. Depois fazer o contorno, né? Fazer o contorno com muito cuidado para depois pintar o meio. Então, um pincel redondo com uma ponta boa, né? Não pode ser aquela ponta toda aberta, né? E você segurar bem firme na parte de cima, vai te ajudar a fazer esse contorno, né? É claro que com o tempo você vai pegando mais precisão. No começo a gente tem um pouco de insegurança, termina errando mais, né? Tá balançando um pouco aí porque a câmera tá em cima da mesa e conforme eu vou mexendo, mexe tudo, né? Mas tá dando pra ver. O ideal não é molhar o pincel tudo, né? Só uma parte. Tá vendo? Aí o resto agora fica mais fácil. Depois que eu fiz o contorno, ó, eu cobri o olho, cobri tudo aqueles detalhes que eu fiz. Porque na verdade esses detalhes, eles servem só para para guiar você para fazer o desenho, né? Como é um desenho, uma pintura de silhueta, você não vai ter os detalhes, mas na hora de desenhar, fazer o desenho a lápis, é importante colocar eles, porque eles vão ajudar você a compor o desenho, né? Para ficar um desenho proporcional, para ficar mais equilibrado, para você não ter problema na hora de construir, né? O desenho. Mas a parte mais importante realmente é o contorno, né? Então a gente faz o contorno com muito cuidado e depois é só mandar ver no nanquim com um pouquinho mais de tranquilidade na parte de dentro, né? Aqui você pode pintar o cabelo já fazendo mais ou menos o movimento que o cabelo tem, né? Porque algumas partes vão ficar em branco para sugerir aqui o volume do cabelo e algumas partes que realmente não são atravessadas, né? Uma mecha atravessa a outra e forma uns buracos. Sempre molho o pincel, tiro o excesso. Às vezes, para agilizar o desenho, você pode pegar um pincel maior, né? Então eu peguei um pincel maior aqui, porque essa parte aqui, ela, para você fazer o trabalho mais rápido, né? E aqui não tem o risco de errar, porque é só preenchimento. Então você pode pegar um pincel mais largo, né? Pincel redondo maior, que aí ele vai facilitar a tua vida aí. Pode ser um pincel chato aqui nessa parte, né? Também. Apesar de ser um pincel mais largo, esse pincel aqui ele é de fibra artificial, né? Sintética. Então não chupa muito, ele não acumula muita tinta, né, nas cerdas. Se fosse um pelo de Marta, ele acumularia mais tinta na cerda, aí facilitaria para passar esse nanquim, né?
Então a característica desse pincel sintético é essa, ele não acumula muita tinta nas cerdas dele. Vou pegar uma caneta 05 para fazer detalhes menores, né? Como esses fios de cabelo aqui, que aí no pincel, como o pincel é um pouco grosso, dificulta um pouco. E algumas coisas mais delicadas, como os cílios, né? Porque aí você consegue ter um maior controle para fazer esses detalhes, né? Aqui também alguns fios de cabelo que são bem fininhos, né? Então você pode usar uma caneta para sugerir esses fios e deixar o desenho um pouquinho mais interessante. Então pode usar algumas outras possibilidades de material, né? Fazer uma combinação de materiais para fazer esse desenho de silhueta ficar mais interessante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.